E aí, galera do programa No Ponto, eu estou aqui na sala de aula do professor superstar Fabiano Oliveira. Nós vamos falar sobre língua portuguesa e você não pode perder, certo? Programa No Ponto. E aí, galera do programa No Ponto, estou aqui com Fabiano Oliveira, esse professor superstar, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Você não sabe qual é o projeto? Creio que saiba, mas aí você vai ficar ligado no programa para você saber mais a fundo do que se trata, beleza? Muito obrigado por sua presença aqui no programa, viu? Obrigado, eu que agradeço, né, turma do Ponto. Faz tempo que eu esperando, esperei a minha hora, chegou agora, né? Fabiano, eu queria saber de você, como foi que surgiu esse projeto de transformar a aula comum nesse diferencial? Como foi que surgiu? Alguém jogou uma pedra na sua cabeça e daí gerou isso? Como foi? Eu sempre fui muito impaciente com relação às minhas práticas pedagógicas. Desde que eu era aluno da universidade, eu sabia o que eu não queria, que era aquela aula tradicional. E aí coube a mim encontrar um caminho, né, para fazer com que aquilo que não seja tão atrativo, que é o próprio conteúdo, passasse a ser. E aí eu acabei criando o projeto e o miolo do projeto é unir, né, o ensino de língua e literatura às demais artes, dialogar com a música, com o teatro, com o cinema. E eu percebo, Daniel, que vem dando certo, né? Esse diferencial vem dando certo, vem atraindo, através de novas, eu diria, metodologias, novas dinâmicas em sala de aula, o aluno acaba ficando um pouco mais interessado e permanecendo mais em sala de aula. Bacana, isso é muito importante, viu? Eu queria saber de você sobre apoio. Como foi no começo o apoio? Como é hoje o apoio? É interessante. Um projeto como esse, ele às vezes é assustador. Eu sabia que iria ter que enfrentar algumas barreiras. Primeiro, a sociedade. Né? Mostrar o novo, tirar a cadeira da sala de aula, misturar essas linguagens todas, eu saberia que a sociedade seria a minha primeira barreira. Mas uma barreira estava próxima a mim, que era a sala de aula com o meu aluno. Eu tenho que trazer primeiro o meu aluno, convencê-lo de que ele teria que me dar um apoio. O meu projeto hoje ele faz sucesso porque eu tenho o apoio do meu aluno, e aí esse apoio vai se estendendo para a sociedade, né? Iniciou primeiro com o apoio da diretoria, porque é difícil apoiar algo que seja tão inusitado assim. Um professor que chega, pede uma sala, retira as cadeiras, pinta, muda a dinâmica. No início, né, foi bem mais difícil. Hoje já consigo ter o apoio, né? Quer dizer, de uns anos para cá, são 3 anos de projeto, e eu consegui ter esse apoio, né, quando comecei a provar que a coisa realmente funciona, porque o brasileiro é assim, né, você tem que provar primeiro, para depois receber o apoio. É como se você tivesse feito sucesso primeiro lá fora, para depois receber o apoio dentro de casa, né? Mas hoje eu não tenho problema com isso, e aí eu tenho parcerias em todos os lugares do estado, e até mesmo em alguns lugares do Brasil. Que bom, que bom. Importante, viu? Eu queria saber de você o seguinte, eu vou ficar aqui, eu já estou mais à vontade aqui. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui nessa sala que ele falou, daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens, que é muito bonita, por sinal, viu? Muito bacana. E agora vamos embora. Eu quero saber de você se você se irrita quando você entra nas suas redes sociais e você vê lá um tudo meio bagunçado lá, como é que você se irrita, dá vontade de dar um papo, falar um montão de coisa, como é isso? Não, eu não sou tão xiita, não sou tão extremista, mas às vezes eu consigo rir. Porque como eu sou professor de língua portuguesa, sou professor de gramática e conheço muito bem a linguística, eu sei que aquilo ali faz parte de uma variante, né, que as pessoas utilizam muito. O mim, né, um dos campeões aí de uso errôneo da gramática. Às vezes eu compreendo quando é alguém que não tem um grau de instrução alto. Mas às vezes acaba dando um riso irônico, eu acabo brincando. Hoje mesmo brinquei nas minhas redes sociais. Porque você vê alguém errar que nunca foi à escola, é natural. Mas alguém que trabalha, que faz universidade, que trabalha com aquela linguagem, cometer alguns desvios primários, acaba muitas vezes sendo motivo de chacota, de piada. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós escrevemos na internet, né? Eu não chego a ficar irritado, né? Não chego a usar a expressão tipo assassinaram a gramática, mas eu confesso a você que rio às vezes, né? Rio, brinco, a depender do nível, né, de grau de estudo da pessoa, né? Aquilo que eu sempre digo, quando é uma tia, uma mãe, uma avó, ela não tem uma obrigação nenhuma em estar em dias com a gramática, mas quando é um universitário,
né? Quando é um advogado, quando é um engenheiro, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque a língua, às vezes, ela identifica quem é a pessoa, né? A variante linguística que você utiliza diz um pouco de quem é você, né? Então, as pessoas na rede social, o grande crime das redes sociais é achar que todo mundo pode fazer o que quiser. Então, se eu posso falar o que eu quiser, imagine escrever como eu quiser, né? E aí algumas pessoas acabam exagerando e acabam virando chacota. Muitos viram memes, né? E aí pode perceber que, a depender do nível social da pessoa, vai ficando mais grave, né? Você já erra no seu dia a dia, assim? Como é isso? Daniel, eu não uso a palavra errar, eu uso a palavra adaptar. Seja sincero. Eu me adapto, por exemplo, ao ambiente. Quando eu estou com minha mãe, eu deixo a linguagem muito mais tranquila. Não me preocupo em colocar a questão do sintagmas, em colocar uma ordem, né, gramatical em si. Agora, sim, no dia a dia, você tem que saber, né, qual é a variante que vai utilizar. Se eu utilizo uma variante simples, ao olhar do outro pode ser um erro. No meu caso, pode ser apenas uma adequação, não é? O que diferencia um professor de alguém que não tem um domínio do conhecimento científico da gramática é que eu posso escolher a linguagem. Os professores geralmente escolhem a linguagem que eles querem utilizar. Já o falante natural, ele fala uma linguagem, certo? Independente do local onde ele esteja. Então, às vezes, eu consigo falar com algumas pessoas de forma bem simples, que aos olhos de um outro pode dizer que é um erro. Mas a questão é, erro também pode acontecer se eu estiver falando com alguém de uma origem bem simples e eu vier com palavras muito difíceis. Ali quem está errando sou eu, por não adequar a linguagem, né? Mas se você está perguntando a mim se eu erro na concordância verbal, não, eu não erro na concordância verbal. Que é o grande crime, né? Existem alguns crimes maiores, né? Os mais puristas chamam de crimes. Um dos crimes que mais são cobrados é quando nós erramos, as pessoas erram a concordância verbal. A gente fizemos, nós foi, a gente queremos. E aí vai entrar uma outra variante que é o nível social da pessoa, né? Nós somos. Eu quero saber de você, negão. Eu tô aqui toda à vontade já. Vou tirar logo a roupa já. Eu quero saber de você o seguinte. Na sua opinião, essas abreviações que são usadas nas redes sociais, você se torna VC, Deus, DS, por aí vai, né? Final de semana, usa essas abreviações. Você acha que não atrapalha... Tem atrapalhado as pessoas, ou até futuramente trazer uma situação até pior devido a essas abreviações? Daniel, para quem estuda a língua, existem várias teorias com relação a isso. É o que nós chamamos de evolução linguística. A língua evolui como você evolui, como eu evoluo. O seu cabelo não é o mesmo do ano passado, porque você evoluiu. Acontece isso também com as línguas. Mas aí entra uma outra dinâmica, não é, da língua. Essas abreviaturas que estão aí significam que a língua está viva, não é? Que a língua ela pode ser modificada, mas que existe uma raiz para ela. Perceba que as pessoas que utilizam VC, elas não escrevem um requerimento com VC. Quando ela não escreve um requerimento com VC, ela tem ali a ciência de que está diante de uma modalidade, de uma variante linguística diferente. Aquilo que eu havia dito, a questão das redes sociais é porque dá uma liberdade, dá uma pressa a gente escrever. Você esquece de colocar o ponto, você coloca o VC para ganhar espaço, não é? Mas o que geralmente acontece é que a pessoa que usa VC, ela não utiliza aquilo numa prova. Uma vez ou outra, mas não acaba sendo uma regra. Então eu vejo a evolução linguística como algo natural, né? Todas as línguas evoluem. Não há necessariamente alguém que fala igual à gramática, exatamente igual à gramática. A gramática é um livro idealizado, nem mesmo os franceses que cuidam tanto da língua, porque é natural que ela evolua através da fala. E a internet está aí, né? Se fala até internetês, muitas vezes. Tem termos que você não consegue de imediato, decifrar de imediato, mas depois você começa a perceber que faz parte da riqueza linguística, né? Que a evolução garante que a língua se mantenha viva. Uma língua, quando ela para de evoluir, ela corre risco de um dia acabar, não é? Ou de ficar estagnada, não é? No tempo e no espaço. Eu quero saber de você o seguinte: essa reforma ortográfica na língua portuguesa, que foi um intuito de unificar os 8 países, o que é que ela trouxe de melhorias
na sua opinião, ou se você acha que bagunçou mais a cabeça dos brasileiros? Quantas vezes um aluno não perdeu uma prova de vestibular por causa de um acento da palavra ideia ou assembleia? Então, o que eu percebi? Não mudou nada nas relações entre os países. Eu vejo isso mais como um acordo político que linguístico. Apenas 0,5% da língua portuguesa foi modificada com relação aos acentos. E você pode observar que não é um hábito do brasileiro usar hífen. Não, faz parte. O brasileiro em si não está habituado a utilizar o hífen. Então, foram uma média de 43 novas regras relacionadas somente ao hífen. Você não vê o uso. Então, isso na prática não alterou muito. Vai alterar quando os concursos começarem a colocar, né? Aí eles colocam as questões ligadas ao hífen para saber quem decorou ou não. Porque aí entra a questão de usar e a questão de decorar, né? Para mim, enquanto professor, eu não vi na realidade alteração nenhuma, melhoria nenhuma. O que aconteceu foi que eu tive que desconstruir aquilo que o meu aluno sabia, né, ao longo do tempo. Retirar um acento de uma palavra e não explicar cientificamente o porquê pode gerar polêmica. Não, a partir de agora cai esse acento. Cai o acento do verbo para, mas não cai o acento do verbo por. E agora? Como explicar isso cientificamente? Tá? Então essas questões são perguntadas na sala de aula pelo aluno. Professor, para preposição e para verbo, perderam o diferencial. Mas por que por continuou e... Quer dizer, aí ficamos nós, professores de língua portuguesa, sem ter uma explicação científica. Diz, não, a partir de agora o novo acordo ortográfico retirou. Retirou por quê? Como? De onde? Com que base? A base é política. Entendeu um pouquinho? Não entendeu muito então, né? Quero saber de você, voltando um pouco ao seu trabalho, esse diferencial. Eu quero saber que você passe um pouquinho do que é que acontece no seu aulão, seu show, o que acontece lá? Nós levamos o que acontece aqui em sala de aula para os teatros. Foi a turnê, o Enem, o Sonho e Você. Foi um sucesso, graças a Deus. A gente conseguiu sempre lotar as casas. A última participação foi no Teatro Tuís Barreto, que era uma vontade nossa aqui, do projeto do Dom Luciano. E aquele evento, Daniel, requer um grande trabalho dos bastidores. Nós ensaiamos aqui em sala de aula, nós projetamos as músicas, nós trazemos o que é que os jovens estão utilizando para colocar em paródia, que é uma das formas que nós temos, que hoje o professor antenado ele consegue de alguma forma trabalhar mais, porque a ideia é prender a atenção do aluno. Então, o Enem, o Sonho e Você foi um projeto que o Dom Luciano lançou esse ano e fez o maior sucesso, e o ano que vem ele já está programado para acontecer de novo. Nós teremos ensaios do Enem, né? Serão ensaios do Enem, né? Nós iremos fazer vários ensaios durante o ano até o Enem, né? Unindo a língua, a literatura, a música, a redação, né? E a alegria do aluno. Mas quando você olha um evento daquele no palco e você diz assim, que bacana, ele não foi colocado ali de um momento para outro. Tem toda uma estrutura por trás, que vai desde iluminação, passando pela parte técnica, passando pela parte da pedagogia. E lembrando, é um show pedagógico. Ele não é um show artístico, é um show artístico que tem como o grande pano de fundo os conhecimentos pedagógicos. Eu quero saber de você se os alunos têm uma parcela nisso. Sim. Aquele evento, ele é um evento feito pelo aluno e para o aluno. O que é meu ali? O meu corpo e o meu conhecimento. A bateria, quem toca não sou eu. O som, quem mexe não sou eu. Os recados no chão, quem faz também não sou eu. Então, eu tenho uma assessoria de 5 alunos mais próximos e eles fazem todas as questões relacionadas às produções que eu faço, né? De Fabiano Oliveira ali só tem mesmo trabalho, o corpo, né? E o conhecimento. O resto, desde as cortinas abrindo, a produção é do meu aluno, né? São meninos e meninas que trabalham comigo já há algum tempo, né? E que têm propensões jornalísticas, alguns mais voltados para a questão das edições. Então eu não estou sozinho. Às vezes as pessoas perguntam assim, você faz sucesso? Eu digo, nós fazemos. Eu faço, a escola faz, a diretoria faz, a minha equipe toda faz. Eu não estou só. Eu quero saber de você o seguinte, se você trouxe essa grande novidade, é muito diferente, muito bacana o que o Fabiano faz. Eu queria saber se outro professor chegar a ter a mesma ideia, começar a ampliar isso, como é que é a sua reação? Sinceramente, é proposital, eu vou ficar feliz. O que é bom tem que ser imitado, tem que ser adaptado. Imitado mesmo, a gente não imita o mal.
As pessoas não imitam o mal, por que não imitar o que é bom, o que é, né, do bem? Eu, por exemplo, se eu encontrar uma ideia bacana, certo? Eu adapto, digo de onde vem a origem, tá ok? E coloco em prática, porque a ideia é essa, somar. Eu ficaria feliz se visse a minha prática espalhada. A gente já tem essa prática. Alguns professores que conversam comigo, assumem para mim, eu estou fazendo igual, estou fazendo em matemática, estou fazendo em história. Essa é a ideia, certo? Eu não posso monopolizar. Até porque quando eu exponho, né, já está aberto, já não é mais meu. Esse trabalho é do povo, é da sociedade. A forma como eu trabalho, eu não criei um método. Eu apenas li e adaptei os métodos que estavam aí. Os métodos de grandes teóricos da língua portuguesa, né, os métodos dos grandes teóricos da aprendizagem, do Jean Piaget, da Maria Montessori, do Freinet, dessa galerinha toda famosa aí, né, dos nossos antepassados, e que estão lá nos livros que eu apenas adaptei, trouxe para uma linguagem nova. Trouxe para uma linguagem nova. Então, se aparecer... existem outros professores, com certeza. E se aparecerem, eu vou ficar feliz. Eu vou olhar, vou me reconhecer e falar assim, olha, a minha prática não está morta. Né? Ela agradou, essa é a ideia. Agora, o ruim seria se ninguém tentasse fazer. Aí eu estaria lutando, remando contra a maré. Eu fico feliz quando encontro profissionais e alunos. Eu encontrei essa semana um aluno que disse assim, eu vou ser professora de português e quero ser igual a você. Aí eu falei para ela, não, igual não, melhor. Porque quando você chegar, eu já estou em outro estágio, você vai ficar em meu lugar com uma nova roupagem. Né? Então, para mim, isso é bacana. Eu adoro quando o professor chega e diz assim, olha, vou fazer igual, vou fazer semelhante, me empreste seu projeto, eu empresto tranquilo. Né? Não tem... A ideia de rivalidade que ele está aqui conversando comigo, né? Ele quer chegar lá, eu sei que eu conheço. A ideia de rivalidade, né, é criada, às vezes, por pessoas que estão fora. Né? Se a palavra é rivalidade, eu não sei. Porque eu acho que quando alguém usa rivalidade é porque fraqueza no outro. Né? Se é inveja, eu também não sei, porque eu acho que a questão de inveja, eu acho que é um sentimento muito pequeno. Eu acho que você tem que querer ir atrás, falar assim, gostei, como eu faço para fazer melhor que você. Aí você pega a minha base, né, e vai embora, como eu peguei a base de outros e fui embora também, para crescer, para, né, entregar o novo. E esse é o programa No Ponto. Cara, tô muito, muito, muito feliz, viu, de ver a pessoa que você se tornou. Eu conheço o Fabiano há muito tempo, né? Muito, muito tempo mesmo, e ver o seu crescimento, cara, assim, sabe? Sou um cara que lhe admiro muito. Quando vejo as coisas assim, falei, Li, tá errado, Li? Você fez uma olhada. Pergunto logo, eu fico nervoso aqui. Então é isso, fico muito feliz, viu? Muito de coração mesmo, assim. Vejo o seu crescimento nas redes sociais, e é nacional, é internacional, o que seja, mas tem alguém que torce muito por você. Esse cara sou eu aqui, viu, meu velho? Obrigado mesmo. Eu estava preocupado que já dei entrevista para ABCD, entrevista para reportagens nacionais, mas o Daniel ainda, não é? Aí de repente ele me convida, eu fiquei um tempinho, não foi? Não vou, com medo, porque a peça aqui me dá medo, né? Aí eu disse, não, hoje eu vou, e aí nós estamos aqui para essa entrevista bacana mesmo. Obrigado, eu que agradeço.